Somos apóstolos do bem em Dayatuba, São Paulo. E desejamos a todos uma noite de luz, um dia de paz e uma manhã harmônica, pedindo ao Pai que ampare e proteja cada um dos que se agregarem, acessarem a nós. Mas, na verdade, hoje, nós vamos falar Jesus, o Evangelho. Porque o Evangelho é o caminho que redime e nos leva à época da regeneração, onde a religião do amor impera. Porque Jesus é o símbolo do amor, da fraternidade, da solidariedade. E vamos nos reportar. Há 2000 anos atrás, aportava no planeta um ser de envergadura espiritual inimaginável, enviado como filho dileto de Deus, que trouxe para essa escuridão de ignorância a luz suprema do amor, nos oferecendo para nosso convívio um Deus de bondade, de misericórdia, para que tivéssemos oportunidade de avançarmos no patamar evolutivo. A semente foi plantada, mas a incúria do homem empanou o brilho, trazendo-nos à escuridão e mergulhamos num patamar de desamor, de desavenças. Nós havíamos recusado esse amor perfeito que descera à terra. Por isso muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós nos perdemos nos descaminhos do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, da maldade e tantos outros. Nos erigimos como sociedade sobre o egoísmo e o orgulho. Ficamos por séculos equivocadamente sobre o Jesus das cruzadas, da Inquisição, da escravidão. Porque naqueles 33 anos da era cristã, colocamos aquele que se doou para nos libertar das nossas amarras em uma cruz de dores inenarráveis. Ele que havia nos trazido o amor, a paz, a lucidez, os ensinamentos necessários e fundamentais para a nossa evolução. Foi nesse instante que as trevas percebeu que podiam tomar conta. E Jesus, no seu sermão, nos coloca equivalente a ele, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Ele abriu os braços e nos igualou como irmãos, e nós continuamos cegos. Ele que nos disse: ninguém vai ao Pai, vamos prestar bem atenção. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele que disse: quando vos disserem que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que nos fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. E nós continuamos alheios e inertes. Tantas foram as falas, tantos foram os avisos, mas a materialidade se sobrepôs sobre toda essa beleza incomensurável e nós nos envolvemos no perecível. Ele mesmo, esse mesmo Jesus que disse a Públio Lentulus Cornélios, que era senador romano, casado com Lívia Lentulus, ele diz assim: não veio buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem
caminhar ao regaço de meu Pai. Aí surgia Emmanuel. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela consciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. E sim, a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Isso está em há 2000 anos, Emmanuel. Nós deveríamos ler, porque é um momento que ele esteve tete a tete com Cristo. E o Cristo continua nos mandando mensagens para que nós abríssemos as mentes e os corações, que nos víssemos seres cósmicos e não seres estacionários, limitados num patamar pequeno. E quando Lívia Lentulus foi sacrificada, Jesus vaticinou, que foi depois, um sopro poderoso de verdade e vida. Vamos atentar aos detalhes do que o Cristo nos diz naquela época ainda, apesar do decesso físico dele. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará os pesados tributos de sofrimentos. Vamos observando se existem situações análogas, semelhantes do que ele nos diz. Que pagará os pesados tributos de sofrimentos e sangue, para a evolução dos seus institutos. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as próprias entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor e rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrima na face escura da terra. Gente, existe semelhança com a nossa situação atual? Essas dores intensas, esse desamor, os preconceitos que graçam no planeta, a fome. O Cristo nos preparou. No momento em que não entendemos a mensagem divina de amor, de essência pura do bem, da caridade, do perdão, da indulgência, nós entramos num patamar que até hoje estamos. Então, por que Jesus o Evangelho? Porque Jesus é o Evangelho vivo e pode nos resgatar, dando-nos oportunidades de vivermos a era da regeneração. Ele pode. Ele é o Evangelho vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como diz Emmanuel, é na grande romagem. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então nós temos que reflexionar. Se o pensamento é tudo, se é ele que nos dirige, se tudo no pensamento é vibração, é sintonia, como estamos nós neste momento de mudanças, aonde passaremos por várias situações ainda? Como fazermos para nos melhorar? O caminho é ele, porque ele é o Evangelho vivo.
Ele tem as leis impressas ali para que possamos seguir o código do amor, da verdade, da bondade. Cada criatura, com sentimentos que lhe é peculiar e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso está nos domínios da mediunidade, que é de André Luiz, mas a abertura de Emmanuel. Emmanuel nos diz isso. Então, todos somos instrumentos das forças. E nós temos que escolher agora muito rapidamente, das forças do bem ou das forças do mal. Depende de nós. Depende de querermos tirar as amarras da ignorância que dá travanco o progresso espiritual e nos dirigirmos para patamares melhores. Mas hoje, no novo século, o verdadeiro Jesus, resgatado pelo Consolador prometido, desce do crucifixo e começa a circular entre nós como mestre. Hoje, nós nos melhoramos um pouco no entendimento espiritual. E ele já havia nos dito: eu vos enviarei o Consolador prometido, que dir-vos-á tudo que eu não vos pude. E ele nos enviou esse Consolador bendito, que nos abre a mente e o coração, nos lembrando que somos seres universais, imortais e cósmicos, que só depende de nós seguirmos o caminho melhor, avançarmos para cima ao invés de chafurdarmos no mesmo patamar de ignorância. E Jesus, como irmão mais velho na evolução, cuja compreensão de Deus e da vida está muito além de nós, ele hoje é o governador do orbe e nos traz de mão beijada as facilidades para nos melhorarmos. Quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então ele nos clareia. É esse Jesus que chegou até nós para nos fazer um convite individual, um convite de renovação íntima para cada um de nós. Porque está lá, cada um segundo as suas obras. E nós somos responsáveis apenas por nós, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas formas de agir. Enfim, nós somos responsáveis por nós. E não adianta nos espelharmos nas ações do outro, porque nós somos responsáveis pelas nossas. E esse Jesus que nos traz e nos convida, esse convite para essa renovação, ele nos convida em todas as nossas atividades, no lar, no trabalho, no templo, no lazer, nas dores, nas alegrias. É o convite da reforma interior, de tirarmos as amarras do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja, dos ciúmes. É o momento de desvencilharmos aquilo que nos limita para prosseguirmos no caminho da evolução espiritual, no caminho do Pai, no caminho do bem. Porque o egoísmo é o vício mais radical. Está lá, Livro dos Espíritos, 913. Então coloquemos Deus em nós. Como? Através de Jesus em nossos corações, para que tenhamos um futuro espiritual de amparo e proteção. Porque realmente, quando exercitamos o Evangelho do Cristo, nós estamos trabalhando no bem.
Em prol de quem? Em prol de nós mesmos. Em prol de nós avançarmos mais um degrau. Jesus é o Evangelho. E o trabalho do Evangelho não é o de ferir, é o de curar. E o tempo é de renovação e de fé. Porque a fé está difícil de nós trabalharmos em nós. Nós nos perdemos muitas vezes em formas equivocadas de pensar. E nós entramos como se fôssemos senhores de sabedorias extremas, num patamar de acharmos que isso é errado, isso é certo, quando nós temos um código de conduta que o Cristo nos levou. Esse é o certo, esse é o correto. Jesus é o Evangelho. Tudo procede do coração. Tudo se inicia no coração. Então, o momento é de extirparmos o medo de nossos corações. Então, o momento é de crer. É de desenvolvermos em nós a fé. É de nos reformarmos. É de nos modificarmos para melhor. Através das pequenas ações, porque os grandes gestos são para os missionários do Pai, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Amor Xavier e tantos outros fantásticos. A lei de Deus está em nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Ela está impressa. Então nós temos conhecimento daquilo que nos leva ao Pai, do que é correto, de como agirmos da melhor forma. Mas a gente se esquece, porque não exercitamos a nossa vontade, não nos melhoramos com a vontade. Por isso é que é muito importante conhecermos a nós mesmos. Na questão 619 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Então, a proposta é: abramos nossas mentes e corações para Deus e Jesus nos pequenos gestos, nas pequenas ações, e assim receberemos o amparo e a proteção, a indicação do caminho certo. Porque, gente, quem nos traz a força, o ânimo, a vontade, é o caminho do Pai, é o caminho do bem. Nas pequenas ações que fazemos de bondade, nos sentimos como se tivéssemos ganhado o mundo. E a gente não exercita isso. E Cristo disse assim: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Porque Jesus é a chave para o Evangelho. E temos essa luz bendita há 2000 anos. Mas, muitas vezes, tem-se a impressão que ela nos incomoda. Porque temos dificuldade em deixar que ela nos invada totalmente. O nosso ser na sua essência. Nós temos dificuldade de deixar essa luz invadir o nosso ser na essência. E aí nós ficamos redundando em patamares que são passageiros, que são efêmeros, que é a materialidade. Porque nós vamos sair daqui para a vida espiritual rapidamente. Tudo é muito rápido. É transitoriedade. Nós estamos aqui no exercício do aprendizado, resgatando erros de outrora, para que possamos aprender. Só que agora o nosso tempo se extingue, é curto. O planeta vai para a regeneração, nós querendo ou não. Todos aqueles que estão na contramão da história, querendo ou não. Então vai, porque é uma determinação do Pai.
E Ele é o Senhor de todas as esferas. Então, a nossa função, o nosso objetivo deve ser buscarmos essa luz e permitir que ela se acenda em nossos corações e brilhe intensamente o amor divino. Porque não dá para se colocar a candeia embaixo do alqueire. E o momento é que a gente possa fazer o melhor em nós. Não é os outros, é em nós. Porque à medida que fazemos para os outros, fazemos para nós. Emmanuel diz assim: aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor. Porque o amor cobre multidões de pecados. Então, é o momento. Chegaste nos tempos em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas a cento. Emmanuel, nos domínios da mediunidade de André Luiz, na abertura. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo. Então o momento do Evangelho de Jesus e nos pede paciência, indulgência, abnegação, resignação, perdão, caridade, mas principalmente amor. E agora, para irmos encerrando, eu trago Alta de Souza, que eu acho ela incrível. Essa potiguar, quer dizer, ela não é potiguar porque ela é de Macaíba, mas é do Rio Grande do Norte. Caridade, onde estiveres, lenindo as dores de alguém, onde sirvas, onde fales, Jesus estará também. Senhor, protege os corações cansados, que se vão sem conforto, sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida indiferentes ou desesperados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana, tristonha e dolorida. Balsamiza de amor toda ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Ampara, meu Jesus, que vai chorando estas dores e acolhe-os soluçando na miséria de todos os caminhos. Alta de Souza. Que Jesus seja o nosso patamar de busca e o nosso amparo. Agradecemos infinitamente a oportunidade mágica do trabalho. E eu encerro dizendo: venha colher sua flor no campo do meu Senhor. A todos a nossa infinita e eterna gratidão, aos trabalhadores amoráveis, nosso amor. A Deus e a Jesus, nosso carinho especial. Obrigada, Senhor.